Senta aqui comigo um minuto. Sério, imagina que você acabou de olhar o celular, viu que ninguém respondeu sua mensagem, e aquela sensação velha de não sou suficiente bateu de novo. Você não fala isso pra ninguém, mas por dentro está cansado de tentar ser interessante, engraçado, confiante, forte, tudo ao mesmo tempo, só para talvez receber um pouco de atenção feminina. E quanto mais você tenta, menos parece funcionar. Dói admitir, eu sei, mas deixa eu te dizer algo que quase ninguém tem coragem de falar. Talvez o problema não seja você. Talvez seja o jogo que te ensinaram a jogar. Desde cedo, muitos homens aprendem que precisam disputar a atenção feminina como se fosse um campeonato invisível. Curtir rápido, responder rápido, provar valor o tempo todo. Só que a psicologia mostra algo bem desconfortável. Quando você vive tentando ganhar aprovação, seu cérebro entra em modo de escassez. Você começa a agir com medo de perder. E medo nunca é atraente, nem para você mesmo. Estudos sobre autoestima e validação externa mostram que quanto mais uma pessoa depende da aprovação dos outros, mais ansiosa, reativa e previsível ela se torna. E previsibilidade mata o interesse. Agora vem a parte controversa. Quando um homem para de disputar a atenção feminina, algo estranho acontece. Ele fica mais calmo, mais centrado. Ele para de agir como alguém pedindo permissão para existir. E isso muda completamente a forma como ele é percebido. Não porque ele virou frio ou manipulador, mas porque finalmente saiu da posição de quem precisa ser escolhido. Ele passa a escolher a si mesmo primeiro. Do ponto de vista psicológico, isso ativa um princípio simples: valor percebido. Pessoas que não imploram por atenção comunicam, sem dizer uma palavra, que a vida delas já é preenchida. E o cérebro humano, inclusive o feminino, é extremamente sensível a isso. Não é mágica, é percepção social. Quando você não corre atrás, você cria espaço. E espaço gera curiosidade. Mas, atenção, isso não é sobre ignorar mulheres, desprezar sentimentos ou fingir indiferença. Isso é sobre parar de se abandonar para ser aceito. Quando você deixa de competir, você para de se comparar. E quando para de se comparar, sua postura muda, sua voz muda, suas decisões mudam. Você começa a agir a partir de valor, não de carência. E é aí que a reação acontece. Não da forma que vendem por aí, mas de um jeito muito mais real, humano e poderoso. É sobre respeito, energia e presença. E é exatamente isso que vamos destrinchar juntos. 1. O dia em que você para de correr atrás e percebe o quanto estava carente sem notar. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera, daquelas que a gente quase nunca responde em voz alta. Quando foi a última vez que você fez algo só porque queria e não porque esperava a atenção de alguém? Pense bem. Quantas mensagens você mandou só para manter contato? Quantas vezes você puxou assunto sem vontade real, só para não ser esquecido? E o mais importante, em que momento isso virou rotina? Aqui está a parte que dói, te dói um pouco, mas liberta muito. A maioria dos homens não percebe que está carente. Eles acham que estão sendo educados, presentes, interessados, mas na prática estão sempre disponíveis, sempre respondendo rápido, sempre ajustando o próprio comportamento para não perder a atenção. E o cérebro entra num ciclo silencioso. Se eu parar, eu perco. Isso não é amor, nem interesse saudável. Isso é medo disfarçado de esforço. Agora imagina o seguinte cenário. Um dia você simplesmente para. Não por raiva, não por joguinho. Você para porque percebe que está cansado de correr, cansado de provar valor, cansado de estar sempre um passo atrás. E algo curioso acontece nesse silêncio. No começo, bate um vazio, um desconforto estranho, porque aquele hábito de buscar atenção ocupava espaço na sua mente. Era quase um vício emocional. A psicologia explica isso de forma simples. Toda vez que você recebe uma resposta, uma curtida, um sinal mínimo de interesse, seu cérebro libera dopamina. É a mesma química do prazer rápido. Quando isso some, o corpo estranha. Você começa a se perguntar: será que eu fiz algo errado? E aqui está a virada. Não, você só parou de se distrair da própria insegurança. Esse é o momento em que muitos homens desistem e voltam a correr atrás. Porque olhar para si mesmo dá trabalho.
Mas se você aguenta essa fase, algo muda. Você começa a perceber o quanto estava vivendo no modo automático, fazendo coisas não porque queria, mas porque tinha medo de ficar invisível. E essa consciência é desconfortável e poderosa. Percebe a ironia? Quando você corre atrás, você se abandona. Quando você para, você se encontra. Aos poucos, sua mente fica mais clara. Você começa a notar quanto tempo, energia e emoção estavam sendo gastos tentando ser escolhido, e começa a surgir uma pergunta nova, mais madura. Isso faz sentido para mim? Estudos sobre autoestima mostram que quando uma pessoa reduz comportamentos de busca por validação externa, ela recupera a sensação de controle interno. Em palavras simples, você para de viver reagindo e começa a agir. Você não fica frio. Você fica firme, e firmeza é algo que se sente, não se explica. E sabe o mais interessante? Esse processo quase nunca começa com força. Ele começa com cansaço, um cansaço honesto, um tipo de exaustão que diz, chega de me diminuir para caber. E quando isso acontece, sua postura muda sem esforço, seu olhar muda, suas decisões ficam mais simples. Você para de fazer coisas esperando o retorno emocional. Nesse ponto, muitos homens percebem algo chocante. Ninguém estava exigindo tanto deles quanto eles mesmos. A disputa era interna, era a necessidade de ser visto, aprovado, desejado o tempo todo. Quando você para de correr, você percebe que estava competindo por migalhas emocionais. E aqui vai a pergunta final dessa parte. Se você não estivesse tentando impressionar ninguém, como você agiria hoje? O que mudaria na sua rotina? No jeito de falar? No jeito de escolher? Esse é o dia zero, o dia em que você não vira outra pessoa, mas finalmente para de fugir de si mesmo. E a partir daqui, tudo começa a se reorganizar, inclusive a forma como os outros te enxergam. Mas isso vem depois. 2. Por que mulheres sentem mais sua ausência quando você para de pedir atenção? Agora deixa eu te conduzir por um cenário simples, quase invisível. Nada dramático. Você para de mandar mensagens sem motivo. Para de puxar assunto só para manter presença. Para de reagir a tudo. E não porque está tentando provocar algo, mas porque sua vida está ocupada o suficiente. E aí surge a pergunta silenciosa. Por que, justamente agora, sua ausência começa a ser notada? Aqui está o ponto que poucos entendem. A mente humana percebe mudanças, não constâncias. Quando alguém está sempre ali, sempre disponível, sempre previsível, o cérebro para de registrar aquilo como algo relevante. Não é crueldade, é economia mental. O cérebro filtra o que não exige atenção, e quando você pede atenção o tempo todo, você vira parte do fundo da paisagem. Agora pense comigo, quando você some um pouco, não some por raiva, não some para punir, mas simplesmente não aparece como antes. Algo quebra o padrão, e o cérebro odeia padrões quebrados. Ele pergunta, o que mudou? Não é saudade romântica imediata, é curiosidade, é alerta, é percepção de diferença. Psicologicamente, isso tem nome, saliência. O que se destaca chama atenção. O que é raro parece mais valioso, não porque é melhor, mas porque não está sempre disponível. Quando você para de pedir atenção, você para de reforçar a ideia de que precisa dela, e isso muda completamente a leitura que fazem de você. Agora, cuidado com a interpretação errada. Isso não significa que mulheres gostam de desprezo. Isso é um erro clássico. O que acontece é outra coisa. Quando você não depende da resposta, sua energia muda. Você não fala para convencer. Você não age para segurar. Você não responde para não perder. E essa ausência de necessidade é percebida de forma muito clara, mesmo sem palavras. Pesquisas sobre atração mostram que segurança emocional é um dos sinais mais fortes de valor social. Um homem que não implora por atenção comunica de forma indireta que ele confia na própria vida. E confiança gera respeito. Respeito gera interesse. Não sempre, não em todos os casos, mas com muito mais consistência do que esforço desesperado. E tem um detalhe sutil aqui. Quando você sempre pede atenção, você tira da outra pessoa a chance de sentir falta. Não sobra espaço. Emoções precisam de intervalo para se organizar. Quando você se afasta naturalmente, você cria silêncio. E o silêncio faz perguntas que palavras nunca fariam. Nesse momento, algo curioso acontece. Algumas mulheres começam a testar, não por maldade, mas por tentativa de entender a mudança. Um comentário, uma mensagem inesperada,
um oi sumido. Não porque você virou prêmio, mas porque você deixou de ser garantido. E o garantido raramente é valorizado. Mas aqui está a parte mais importante dessa sessão. E preste atenção, se você está fazendo isso esperando reação, você já perdeu. Porque a verdadeira mudança não é externa, é interna. A reação acontece como consequência, não como objetivo. Quando você realmente não precisa, você não se apega ao resultado. E é exatamente isso que muda tudo. Você começa a escolher melhor quando falar, quando se aproximar, quando se afastar. Você deixa de agir por ansiedade. E ansiedade é sentida, mesmo quando escondida atrás de boas intenções. Talvez você já tenha vivido algo assim sem perceber. Uma fase em que estava ocupado, focado, em paz consigo mesmo. E, curiosamente, as interações fluíam melhor. Não porque você fez algo especial, mas porque parou de forçar. Então a pergunta que fica não é como fazer alguém sentir sua falta. A pergunta real é: por que você estava tentando ser lembrado o tempo todo? Quando você responde isso com honestidade, sua ausência deixa de ser estratégia e vira consequência natural de uma vida mais sólida. E é aí que a percepção muda. Não por jogada, não por manipulação, mas porque você finalmente saiu do papel de quem pede espaço e passou a ocupar o próprio. 3. O efeito psicológico silencioso de um homem que não precisa ser validado. Vamos falar de algo que quase ninguém percebe, mas todo mundo sente. A diferença entre um homem que precisa ser validado e um homem que simplesmente está bem consigo mesmo. Não é algo que ele anuncia, não é algo que ele explica. É algo que se manifesta no silêncio, na calma, na forma como ele ocupa o próprio espaço. Você já sentiu aquele cansaço mental de sempre se perguntar se está sendo suficiente? Se falou a coisa certa? Se agiu do jeito certo? Se foi interessante o bastante? Esse desgaste constante não vem de fora. Ele vem da dependência de validação. Quando você precisa que alguém confirme seu valor, sua mente nunca descansa. Sempre tem algo em jogo. Agora, quando essa necessidade diminui, algo muito específico acontece por dentro. A mente desacelera, o corpo relaxa, você para de se observar o tempo todo. E isso muda completamente sua presença. Psicologicamente, isso é chamado de autorregulação emocional. Em termos simples, você não depende mais de respostas externas para se sentir estável. Esse tipo de estabilidade é raro. E justamente por ser raro, ele é percebido. Um homem que não busca validação não reage a tudo. Ele não se apressa. Ele não se explica demais. Ele não tenta se encaixar. E isso cria uma sensação de segurança ao redor dele. Não uma segurança forçada, mas uma segurança tranquila. Pesquisas em psicologia social mostram que pessoas emocionalmente centradas são vistas como mais confiáveis e mais maduras. Não porque falam menos, mas porque falam quando faz sentido. Não porque se afastam, mas porque não se perdem. E isso é profundamente atraente em qualquer dinâmica humana. Aqui está o ponto que muitos homens ignoram. A necessidade de validação muda sua energia antes mesmo de mudar seu comportamento. Mesmo que você tente esconder, o corpo comunica, a voz comunica, o ritmo comunica. Quando você não precisa provar nada, você naturalmente se posiciona melhor. Você não ocupa menos espaço do que merece. E tem algo libertador nisso. Você começa a sentir que pode dizer não sem culpa. Pode se afastar sem ansiedade. Pode escolher sem medo. Isso não te torna frio, te torna honesto. E honestidade emocional é uma das formas mais fortes de presença. Quando você não precisa ser validado, você não entra em disputas invisíveis. Não compara sua vida com a de outros homens. Não se mede pela atenção que recebe. Você começa a se medir pela coerência interna, pelo quanto suas ações combinam com quem você é. Isso fortalece a autoestima de dentro para fora. E aqui está o detalhe mais silencioso de todos. Quando você não precisa ser validado, você não força a conexão. Você permite. Você não tenta criar interesse. Você observa se existe. E essa postura muda completamente a dinâmica. Porque você deixa de ser alguém que busca aceitação e passa a ser alguém que oferece presença. Esse efeito não é imediato, mas é profundo. Ele se constrói aos poucos, em decisões pequenas, em pausas, em escolhas conscientes, em não responder por impulso, em não agir por medo. Cada vez que você se escolhe, sua mente registra segurança, e segurança vira identidade. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma,
Mas muita da ansiedade masculina moderna vem dessa ideia silenciosa de que é preciso ser desejado o tempo todo para ter valor. Quando essa ideia cai, sobra espaço. Espaço para foco, para clareza, para direção. E é nesse ponto que tudo muda, mesmo sem alarde. Porque o homem que não precisa ser validado não tenta controlar percepções. Ele simplesmente vive alinhado. E alinhamento é algo que se sente antes mesmo de se entender. Esse é o efeito psicológico silencioso. Não chama a atenção pelo barulho, mas pela ausência dele. E uma vez que você experimenta isso, fica difícil voltar ao antigo modo de viver, porque paz interna não compete com a aprovação externa. Ela substitui. 4. Como parar de disputar muda sua postura, suas decisões e sua energia. Agora eu preciso ser honesta com você. Com calma, sem ataque, mas com clareza. Muitos homens dizem que querem respeito, mas vivem tomando decisões para agradar. Dizem que querem ser valorizados, mas agem como se qualquer migalha de atenção já fosse suficiente. E isso não é falta de capacidade, é falta de consciência. Vamos olhar para dentro um pouco. Quando você disputa atenção, sua postura encolhe. Não fisicamente apenas, mas internamente. Você começa a pedir demais, explicar demais, justificar demais. E mesmo que ninguém te diga nada, você sente. Sente que está sempre tentando se ajustar, se moldar, se adaptar para não perder espaço. Quando você para de disputar, algo muito direto acontece. Suas decisões ficam mais simples. Você não pergunta o que vão pensar, você pergunta, isso faz sentido para mim? Parece pequeno, mas muda tudo, porque postura não é sobre parecer confiante, é sobre parar de agir contra si mesmo. Aqui vem a crítica que precisa ser ouvida. Muitos homens confundem esforço com valor. Acham que quanto mais fazem, mais merecem. Mas o mundo não funciona assim. Valor não vem de quanto você se sacrifica, vem de quanto você se respeita. E respeito começa nas escolhas que você faz quando ninguém está te observando. Parar de disputar atenção não te transforma num homem melhor da noite para o dia, mas te obriga a encarar hábitos que estavam no automático. Você percebe o quanto dizia sim, querendo dizer não, o quanto se aproximava quando precisava se afastar, o quanto se calava para não desagradar. E aqui vai o ponto-chave. Isso não é maturidade emocional, é medo de rejeição, e medo constante corrói sua energia. Ele te deixa tenso, reativo, impaciente. Quando você para de disputar, essa tensão começa a cair. Sua energia muda porque você não está mais em modo de defesa. A psicologia comportamental mostra que pessoas que agem alinhadas com seus próprios valores têm mais clareza e menos arrependimento. Em termos simples, você dorme melhor quando não trai a si mesmo durante o dia. E essa coerência começa a aparecer na sua fala, no seu ritmo, no seu olhar. Agora, um conselho direto, quase um chamado para acordar. Ninguém vai te respeitar mais do que você se respeita. Se você vive correndo atrás, sempre disponível, sempre adaptável, o mundo aprende a te tratar assim. Não por maldade, mas por padrão. Padrões ensinados se repetem. Parar de disputar não é cruzar os braços. É assumir responsabilidade pela própria vida. É parar de terceirizar sua autoestima. É entender que a atenção não é prova de valor, é apenas reação. E viver de reação é viver atrasado. Quando você muda isso, suas decisões ganham peso. Você não entra em conversas sem propósito. Não mantém vínculos por carência. Não investe energia onde não há troca. Isso não te torna rígido, te torna seletivo. E seletividade é sinal de maturidade. Sua postura muda porque você não está pedindo espaço, você está ocupando. Suas decisões mudam porque você não está tentando impressionar, você está tentando ser coerente. E sua energia muda porque você parou de lutar contra si mesmo. Então fica aqui esse alerta tranquilo, mas firme. Se você sente que está sempre cansado emocionalmente, sempre em dúvida, sempre se ajustando demais, talvez não seja falta de esforço, talvez seja excesso de concessão. Acordar para isso não exige força bruta, exige honestidade. E a partir dessa honestidade, o resto começa a se alinhar, sem drama, sem jogo, só com presença. 5. O choque. Quando você não compete, o jogo muda, e não a seu favor, ao contrário do que te ensinaram. Agora vem a parte que confunde muita gente, então respira comigo e acompanha com calma. Quando você para de competir por atenção, o jogo realmente muda. Mas não da forma fantasiosa que vendem por aí. Não é sobre virar inalcançável, nem sobre fazer alguém correr atrás de você. É algo muito mais simples.
e muito mais desconcertante. O choque acontece dentro de você primeiro, porque por muito tempo, competir te dava uma sensação de propósito. Mesmo que cansasse, mesmo que doesse, pelo menos você sabia o que estava fazendo, tentando agradar, tentando manter interesse, tentando não perder espaço. Quando isso acaba, sobra silêncio. E o silêncio obriga você a encarar perguntas que antes eram abafadas pelo esforço. Quem sou eu quando não estou tentando impressionar ninguém? O que eu quero de verdade? Onde estou colocando minha energia só por hábito? Esse é o verdadeiro jogo que muda. Você sai da lógica de reação e entra na lógica de escolha. E isso assusta, porque escolha traz responsabilidade. Não dá mais para culpar a falta de atenção, a rejeição ou o comportamento alheio. Agora você precisa decidir o que aceita e o que não aceita. Muitos homens acham que parar de competir vai automaticamente colocá-los em vantagem social. Às vezes acontece, às vezes não. E aqui está a parte adulta da conversa. Isso deixa de ser o ponto. Porque quando você está inteiro, a reação externa perde o poder de definir seu valor. Psicologicamente, isso é uma mudança profunda de identidade. Você deixa de se ver como alguém tentando ser escolhido e passa a se ver como alguém avaliando se faz sentido escolher. Essa inversão é silenciosa, mas extremamente poderosa. Ela muda seu comportamento sem esforço consciente. Você começa a falar com mais clareza, a ouvir mais do que provar, a se afastar sem culpa quando algo não encaixa. E não porque aprendeu uma técnica, mas porque não está mais negociando sua dignidade por conexão. Aqui entra um ponto que quase ninguém fala. Quando você não compete, algumas pessoas se aproximam mais e outras se afastam. E isso é bom, porque a competição constante criava vínculos baseados em necessidade, não em afinidade. Quando você muda, só permanece quem se conecta com quem você realmente é, não com o papel que você desempenhava. Esse é o choque real. Você percebe que nem toda atenção era valiosa, que nem toda resposta era sinal de interesse genuíno, que muitas interações existiam apenas porque você estava sempre disponível. Quando isso acaba, sobra qualidade no lugar de quantidade. E sim, isso exige maturidade emocional, porque você precisa lidar com momentos de solidão sem correr para se distrair com validação. Precisa sustentar o próprio silêncio sem preenchê-lo com ansiedade. Mas é nesse espaço que a confiança verdadeira se constrói. Confiança não é achar que todo mundo vai gostar de você. É saber que você vai ficar bem mesmo se não gostarem. Quando você entende isso, o jogo perde o controle sobre você. Não há mais vitória ou derrota. Há alinhamento. E alinhamento traz leveza. Você não está mais tenso, calculando, esperando sinais. Você está presente. E, ironicamente, presença é o que mais falta hoje. Pessoas sentem isso, não como estratégia, mas como sensação. Um homem presente não força, não corre, não se diminui. Ele se posiciona com naturalidade. Então, se algo muda quando você para de competir, é isto. Você deixa de viver para ser desejado e passa a viver para ser inteiro. E quando isso acontece, qualquer conexão que venha depois não é sobre preencher um vazio. É sobre compartilhar algo que já está completo. Esse é o verdadeiro fim do jogo. Não porque você ganhou, mas porque não precisa mais jogar. Vou encerrar com uma frase que muita gente não está pronta para ouvir, mas precisa. A maioria dos homens não sofre por falta de amor feminino. Sofre por falta de autorrespeito. Isso é desconfortável, eu sei, porque é muito mais fácil acreditar que o problema está lá fora. Nas pessoas, nas escolhas, no mundo. Mas, no fundo, muitos homens estão exaustos porque vivem tentando ser aceitos antes de se aceitarem. Quando você disputa atenção, você ensina os outros a te verem como alguém que precisa. Quando você para, você ensina algo diferente, que sua presença não é carência, é escolha. E isso muda tudo. Não porque o mundo fica mais gentil, mas porque você fica mais inteiro. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas e se eu parar e ninguém vier? Essa pergunta revela tudo, revela o medo de não ser suficiente sozinho. E é exatamente aí que o trabalho começa. Porque o dia em que você fica bem mesmo sem resposta, sem validação, sem confirmação, é o dia em que você para de ser controlado. Isso não te transforma num homem perfeito, te transforma num homem consciente. Alguém que não negocia sua paz por migalhas emocionais. Alguém que não confunde atenção com valor.
Alguém que entende que conexão de verdade não nasce da insistência, nasce do alinhamento. Se algo aqui tocou em você, não ignora. Não empurra para depois. Escreve nos comentários o que você já viveu, o que mudou quando você parou de correr atrás, ou o que ainda te prende nesse ciclo. Eu leio, eu respondo e quando dá, eu entro em contato, porque isso aqui não é sobre teoria, é sobre vida real, do jeito que ela é. E se você saiu desse vídeo um pouco incomodado, ótimo. Crescimento quase nunca é confortável, mas ele sempre começa quando você decide parar de disputar e começa a se escolher.